Ministro Luiz Roberto Barroso, que está em Teresina para participar de um evento do CNJ, do Tribunal de Justiça do Piauí, de entrega de títulos de terra, de regularização fundiária. E ele falou à TV Meio. O repórter Franz Teixeira entrevistou, participou da coletiva com o ministro Barroso. E separamos dois trechos para você conferir. No primeiro deles, o ministro fala sobre a necessidade de impedir que o Brasil mergulhe em um abismo, a necessidade de diálogo, a necessidade de entendimento. Vamos ver. Tecnológica e muitas inovações que geraram, primeiro a internet, depois as plataformas digitais, agora a inteligência artificial. Nas plataformas digitais já há projeto em tramitação no Congresso e agora parece que a matéria vai ser recolocada. Não é fácil essa regulação, mas ela é importante. Em relação às plataformas digitais, nós precisamos proteger a liberdade de expressão, que é fundamental para a democracia, mas impedir que o país e o mundo despenquem num abismo de ódio, de desinformação, de teorias conspiratórias. De modo que está todo mundo tentando traçar essa linha divisória com propriedade, sem cercear a liberdade legítima, mas impedindo a exploração abusiva de modelos de negócio que, por trás do biombo da liberdade de expressão, na verdade, procuram disseminar e incentivar o ódio, a desinformação e o mal de uma maneira geral. Não é fácil, mas é importante. No tocante à inteligência artificial, igualmente há um projeto em tramitação no Congresso Nacional. Também não é singela essa regulação, inclusive, sobretudo, pela velocidade da transformação. Como disse recentemente, o telefone fixo levou 75 anos para atingir 100 milhões de pessoas. O telefone celular levou 16 anos. A internet levou 7 anos. O ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários em 2 meses. De modo que a velocidade com que a tecnologia e a inteligência artificial estão produzindo a transformação no mundo também dificulta a regulação. Mas acaba de sair uma regulação na Europa e acho que nós devemos caminhar também por esse rumo de conseguir ter pelo menos algumas balizas para a atuação, protegendo os direitos fundamentais, protegendo a democracia e tendo uma governança com transparência, inteligibilidade e sempre com supervisão humana. Isso também citou. Tá aí, olha, uma posição muito clara, um entendimento bem balizado, bem explicado, bem construído do ministro Luiz Roberto Barroso. Apoliana, ele aponta o caminho onde nós podemos andar, ter como uma referência a regulação que está acontecendo na Europa e traz isso como uma necessidade para que a gente não mergulhe nesse abismo do ódio que a gente ainda vê diariamente nas redes. Apoliana? A gente já conseguiu avançar, pelo menos na legislação eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral já tem resoluções que vão nortear o uso da inteligência artificial no processo eleitoral, mas a gente sabe que a inteligência artificial está sendo utilizada muito além da questão eleitoral. Ela domina muito a pauta de rede social e está sendo muito utilizada na disseminação de discursos de ódio, e é isso que o ministro ressalta. Eu acho que a gente ainda vai ter muita dificuldade para, de fato, efetivar essa regulamentação aqui do Brasil. A gente vê que o conflito entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional parece não ter fim. Todas essas pautas polêmicas acabam querendo decidir primeiro para saber quem vai pegar o Congresso. Eu digo mais precisamente, o Congresso quer ter a dianteira dessas decisões, mas efetivamente não consegue. Então eu ainda vejo muito o lobby das Big Techs atuando junto ao Congresso Nacional para atrasar essas decisões via legislativo. E com relação ao Supremo Tribunal Federal, a gente vai esperar que pelo menos o tribunal seja provocado de alguma forma para ver se a gente consegue ter um norte sobre essa regulação. Mas eu acho, Ananias, que a gente ainda vai demorar um tanto para que a gente tenha efetivamente no papel
essa regulamentação. Olha, o Francis Teixeira também abordou o ministro a respeito da situação do país. Como o Roberto Barroso vê a atual situação do Brasil. E olha, ele traz um olhar otimista de que as tensões estão reduzindo, nós estamos caminhando para uma pacificação. Também comenta sobre as eleições deste ano e o papel do TSE. Veja. Com algum sobressalto. E acho que nós vivemos uma democracia. A democracia tem espaço para liberais, para conservadores, para progressistas. Eu não temo nem me impressiono com nenhum ambiente em que as pessoas estejam dispostas a respeitar as regras do jogo e a respeitar as instituições. Mas que acho que o país acalmou, ainda vive um pouco de tensão em razão dos julgamentos relativos às invasões de 8 de janeiro, pouco ainda das investigações relativas ao aparente tentativa de golpe de Estado. É preciso verificar se os fatos e as provas, mas eu acho que é decrescente a tensão. Acho que nós já voltamos à normalidade e acho que em breve nós vamos conseguir uma pacificação da sociedade brasileira. Pacificação não significa as pessoas mudarem de lado nem mudarem de ideia, significa apenas uma certa elevação da civilidade para que as pessoas voltem a se tratar com respeito e consideração. Acho que esse é o grande passo que nós temos que dar. Ninguém precisa mudar de opinião, mas o respeito e consideração fazem parte da vida civilizada. Isso se perdeu em parte no Brasil e nós precisamos resgatar. Okay? Prazer em falar. A gente está se aproximando das eleições municipais, né? Tá aí, então, ele fala também sobre as eleições municipais. Acredita que o TSE está sob um importante comando, que é o comando da ministra Carmen Lúcia, que recentemente assumiu a presidência do TSE no lugar do ministro Alexandre de Moraes, e que acredita que a normalidade vai ser confirmada no pleito de outubro. Kátia, está bem otimista o ministro Barroso. Como é que você avalia esse retrato do país que ele traz? Respeito à democracia, respeito às regras. Os lados opostos podem conviver desde que não falte o respeito. Respeito que a gente viu, e aí é o momento de mais tensão da nossa história recente, nos ataques do 8 de janeiro. Kátia. Olha, a palavra é essa mesmo. Eu acho que há muito otimismo aí por parte do ministro. Eu não acredito que assim, os ânimos estejam arrefecidos. E agora, no processo eleitoral municipal, é que a gente vai realmente ter essa prova, né, de que se a polarização ela ainda continua muito intensa, né, e o uso das mídias digitais, o uso do discurso de ódio, o uso da manipulação de informações também continua muito intensa. A Poliana falou de um novo ingrediente, que é a inteligência artificial. Pelo menos o ministro reconhece um problema que ele é crucial, é o problema da velocidade. E aí a gente tem tanto o judiciário como o Congresso brasileiro não trabalham no mesmo ritmo que trabalham as mídias digitais, as empresas e os resultados, né? Os problemas que são gerados, né, pela falta de uma legislação, não para tirar a liberdade de expressão das pessoas, mas para fazer com que aquelas que se excedam ou aqueles que se julguem aí prejudicados possam ter aí uma reparação. Hoje isso não existe porque as big techs, as empresas que lucram com todo esse cenário, elas têm total liberdade para fazer e responder da forma que quiserem, inclusive até um empresário de outro país poder vir falar sobre, nessas redes, incitar a população contra um dos poderes constituídos do país, que, aliás, é um dos ganhos, vamos colocar entre aspas,
de se morar, de se viver num país democrático. Marta? Ananias, eu também concordo com a Kátia. Acho que a fala do presidente do Supremo ela foi muito otimista e eu também não acredito que isso realmente seja algo que esteja sendo superado, esses ânimos entre os lados aí, esquerda, direita, lulistas, bolsonaristas. Eu não sou tão otimista quanto o ministro. Eu também acredito que a gente está caminhando para uma situação bem mais preocupante, bem mais grave e uma situação que a gente tem que ficar a cada dia, nós como seres humanos, como eleitores também, temos que ficar a cada dia mais atentos a esses discursos. Por quê? Porque nem os próprios envolvidos nessa polarização, nem os principais agentes ali, os principais influenciadores desse movimento todo, nem eles estão dispostos a acabar com essa polarização. A gente não vê esforços de nenhum dos lados. Ninguém vê um discurso de pacificação, de união, de respeito entre ambas as partes. A gente vê ataques, tanto de um lado quanto do outro. Então, se os principais líderes desses movimentos não estão dispostos, não estão se esforçando para que essa polarização ela seja arrefecida, eu não acho que isso vá acontecer vindo ali da parte de baixo, da base da pirâmide. Eu também sou muito desesperançosa nesse sentido e eu acho que a situação tende a piorar cada vez mais, infelizmente. Agora, Apoliana, uma manifestação dessa, vindo de um presidente, de um líder, de um poder, que é um poder que tem protagonismo na sociedade brasileira, eu vejo como uma bandeira branca, como uma ideia de que, olha, a gente vai sim buscar conciliar. A gente está vendo o Senado em franca ação contra o Supremo Tribunal Federal e Roberto Barroso, revertido na condição de presidente da Suprema Corte, tem dito, olha, vamos buscar conciliar, vamos buscar pacificar o Brasil. É uma mensagem importante para os demais poderes também. É verdade, Ananias, eu concordo com você nesse aspecto. Quando o ministro dá essa sinalização, mesmo que otimista, concordo também com as meninas, um tanto além do que, mas é uma boa sinalização, porque assim, de confronto, o Brasil já está cheio, já está esgotado, já está por aqui desse duelo. É Congresso versus Supremo, é bolsonarista versus lulista, é PT contra PL, e é centrão contra a esquerda. Duelo a gente já tem demais. Então, é bom que os líderes tenham essa voz de entendimento, essa voz de pacificação, que é para ver se o clima dá uma baixada, se a turma baixa um pouco a bola, se todo mundo se entende. Agora, o Supremo Tribunal Federal, ótima sinalização, mas a instituição tem que permanecer vigilante, porque a gente viu como foi nos últimos anos. Parece que deixou muita coisa passar, muito afloro. A gente está falando aqui especificamente desse movimento golpista que foi semeado no Brasil. Então, muita coisa passou de pouquinho, de baixinho, e o tribunal, que lá atrás poderia ter agido, ele acabou deixando passar, na minha opinião. Então, acho que ok a pacificação, mas olhos atentos, a justiça tem e precisa continuar atento. Olha, nós